Olá, seja bem-vindo do Cleide Jesus, trazendo mais um conteúdo para você nesse canal. Se você não é inscrito aqui, se inscreva para fortalecer e para você ficar sempre notificado, sempre informado quando eu construir um conteúdo para te ajudar aqui, certo? Aqui embaixo vai haver um link com as fichas com treino. Se você está treinando aí sem o norte de um profissional de educação física, eu construí umas fichas de forma estruturada aí para você trabalhar o seu físico no geral, certo? Já é uma coisa que vai servir se você está treinando aleatoriamente. Isso vai dificultar mais ainda seus resultados. E um treino programado vai fazer toda a diferença. O link está aqui embaixo. E hoje eu vou trazer um conteúdo para você aqui no canal de outra forma. Não vai ser exercício, não vai ser explicando para você, e sim vai ser a minha rotina de exercício durante essa semana, certo? Só para você ter uma base, um norte e mais ou menos uma noção como começar e como trabalhar o seu físico. É claro que aí é você, aqui sou eu, então vai ser diferente, certo? Cada um com seus propósitos. Então, vou explicar logo para você qual é o meu principal propósito quando eu pratico o exercício. Bom, meu principal propósito, é claro, eu sou profissional de educação física e trabalho especificamente com a musculação, então vai ser incoerente se eu não testar isso na prática, certo? E sim ficar só falando teoricamente. É claro que a gente deve ter a base teórica, mas devemos também sentir o que acontece na prática, e isso vai trazer mais segurança e mais autoridade na nossa área profissional, certo? E os outros propósitos, é claro, manter minha saúde, né? É claro, minha saúde estrutural e a minha saúde mental intacta e protegida e, é claro, fortalecida, forte. Isso vai fazer eu ficar longe de doenças, de enfermidades, então eu vou poder ter uma vida plena, com qualidade e com segurança. E um percentual de gordura um pouco lá embaixo, certo? Um pouco não, um percentual de gordura interessante para a minha estrutura corporal, certo? O meu nível de massa muscular, eu já cheguei no meu patamar que eu queria objetivamente, certo? Então já tem um nível de massa muscular interessante para a minha estrutura, cabível para mim, e como eu sempre programei e construí e cheguei até aqui, certo? O resto é só enfatizar agora em relação a algumas partes do corpo, certo? E hoje a minha rotina de treino está construída em relação, construída em pautada objetivando isso, certo? Enfatizar partes do meu físico que eu não me sinto bem e que eu acho que eu preciso trabalhar a mais, certo? Sempre utilizamos isso. Então, a minha rotina de treino eu vou começar hoje com os exercícios que eu vou explicar aqui para você, certo? Então vamos para esse vídeo e você vai acompanhar os detalhes. Então, a rotina de hoje eu comecei com um aquecimento, certo? Na esteira. Comecei trotando e depois acelerei e fiquei utilizando esse tempo aqui dentro da esteira para gerar um pré-aquecimento dentro da minha estrutura, para assim eu entrar com os outros exercícios que eu programei para mim utilizar aqui durante esse treino de hoje, essa sessão de exercício, certo? Então fui lá, corri dentro da esteira aí durante 15 minutos, 16 minutos, certo? Um piquezinho leve, sem muita intensidade. Então eu parti para o próximo exercício. O próximo exercício foi esse ABS aqui que você vai observar agora, certo? É como se fosse um ABS canivete, só que ele é um pouco avançado. Você tem que tomar cuidado aqui, porque se você tiver uma coluna frágil, você pode se machucar. Então você só faz esse ABS se você estiver segurança, se você for uma pessoa, por exemplo, com um nível avançado de treinabilidade. Então vai ser interessante, certo? Você aplica esse ABS, ele vai trabalhar de forma geral, certo? Então por isso que eu gosto de utilizar ele, comecei por ele aqui. O próximo exercício foi o reto abdominal, certo? É um dos mais utilizados dentro da academia, é um dos mais fácil de você utilizar, os mais fáceis de fazer. Você pode fazer ele, claro, respeitando sempre seu limite aí. Se você não estiver praticando, você pode dar muita cãibra, então comece devagar e tranquilamente. E o último exercício foi esse que não pode faltar, certo? Esse é um coringa, que é a prancha abdominal, certo? Ela é cabível em toda sessão de treino, principalmente se você estiver com fraqueza na sua coluna vertebral. Eu utilizo ela porque eu preciso desse meu centro fortalecido e, como eu citei para você, estou enfatizando as partes no meu físico que eu estou sentindo que precisa de mais atenção. Então, que mais é bem tranquilo. Essa foi a sessão de hoje.
Então você observou aí os exercícios, o que eu programei para minha sessão iniciar durante essa semana, certo? São exercícios programados e enfatizados conforme o meu objetivo. É claro que você vai ter seu objetivo em mente, você tem que ter seu objetivo, isso vai facilitar a sua prática, por exemplo, o porquê você está fazendo o exercício, então isso vai manter você ativo, certo? Você tem que ter um objetivo, ou se você tem algum problema estrutural, você vai precisar fazer a musculação, encaixar é claro, com a atividade aeróbica para você solucionar algum problema que você tem aí na sua saúde estruturalmente ou mentalmente, certo? O demais é só tranquilo. Esse foi o primeiro vídeo da minha sessão, certo? Durante a semana aqui eu vou trazer os outros, por onde eu vou começar, quais exercícios eu vou fazer. Então, para você ter uma base, um norte, então aumentar, por exemplo, o seu nível de conhecimento, é claro, de um profissional. Estou te dando um norte aqui para você não ficar perdido e para você ter mais ou menos uma noção como um profissional, é claro, como eu trabalho. É claro que você vai se deparar com várias formas de trabalho, de outras metodologias. Não quer dizer que a minha é a certa, é a do outro profissional que você conhecer, que você gostar, que você tenha relação com ele, é errada, certo? Cada um trabalha conforme o seu psicológico, a sua cabeça, certo? E é claro, essa é a estratégia que eu utilizo na minha rotina de trabalho diariamente, constantemente, com meus clientes, com meus alunos, vamos dizer assim. Então, eu vou deixar um recado aqui para você também, se você é estudante ou profissional de educação física. Eu criei um treinamento chamado Habilidades e Ações Certas, que vão, por exemplo, elevar o seu patamar. É um dos meus diferenciais na área profissional, certo? Então, eu resolvi empacotar de forma teórica e tentar estimular você, certo? Para você não gastar o tempo que eu gastei para poder aprender isso, certo? E isso vai trazer retornos interessantes para você profissionalmente, financeira, claro, e para a nossa área profissional da educação física, certo? Gerar mais credibilidade e mais, por exemplo, valorização dentro da nossa área e mostrar para as pessoas o quão importante o profissional de educação física é para a sociedade em termos gerais. Então, até os próximos vídeos durante essa semana da sessão de treinos, trazendo aqui para você e abraço.